Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Rita Mundim, Malco Camargos e também Ricardo Kertzmann. E a gente começa falando das novas imagens divulgadas pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República que mostram a ação dos vândalos no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, em Brasília. São 100 horas de gravações de 33 câmeras de segurança que foram entregues ao Supremo Tribunal Federal no último sábado. O sigilo foi quebrado por ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eduardo Costa, ainda sobre essa movimentação toda, sobre o 8 de janeiro, Bolsonaro presta depoimento nessa semana para falar sobre o possível incentivo aos atos criminosos. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, eu não pensei que eu ia falar isso tão cedo, não, mas eu estou gostando cada vez mais desse Alexandre de Moraes. Tô. Eu fico me perguntando, Júnior, por que as pessoas continuam brigando para ver quem que é pior, se é Lula ou Bolsonaro? Eu fico me perguntando. Não. Eu fico perguntando, ô Júnior, repare esse episódio de 8, com a divulgação dessas imagens. Os militares nomeados por Bolsonaro, que ainda estavam lá, e os já nomeados pelo Lula. Comportamento mesmo. Eduardo, o que o Gonçalves Dias, né? O que o Gonçalves Dias, com esse nome de inconfidente que lhe é indevido, iria fazer diante daquela trupe, daqueles vândalos? Não precisava fazer nada, não precisava de enfrentá-los na mão, mas pelo menos não precisava de ser conivente. E o Major Nathalie, que dá água para a turma. Ali falando o seguinte, gente, tudo que eu aprendi sobre a missão do soldado está desmoronando naquelas filmagens. A única coisa que sobra, Júnior, é o lema do Exército: braço forte e mão amiga. Braço forte para quem não concorda e mão amiga com água para quem você está achando que está fazendo a coisa certa. Só pode ser. Só pode ser. Volto a insistir, Júnior. Na minha opinião, e eu apoio muito nas redes sociais, claro que eu estou passando pano. Na minha opinião, dos 1.300 denunciados, os 390 têm culpa no cartório. Os outros 1.000 são equivocados ou idiota úteis que estavam lá na hora errada. Mas essa CPI é bem-vinda, porque vai aparecer gente graúda aí, 4, 5 estrelas, que vai ter que se explicar. Essas imagens, Júlio, para mim são definitivas. Bolsonaro e Lula têm muita coisa em comum. Inclusive, eles comandam exércitos incontroláveis, de idiotas, de insensatos e de militares que fazem o que dão na teia. Rita Mundim, te dando bom dia e te perguntando aí sua leitura sobre toda essa confusão. As imagens foram vazadas, agora foram todas divulgadas a pedido do Alexandre de Moraes, enfim, muita coisa vindo à tona aí. Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Lá atrás, quando os atos aconteceram, eu chamei a atenção que havia omissão, havia um comportamento a certo ponto estranho, porque Bolsonaro já não era mais o presidente. O presidente da República, em exercício, era Luiz Inácio Lula da Silva, e aonde estavam os seus ministros, né? O Flávio Dino, aonde estava o seu comando sobre o Exército e a sua vontade de blindar, de evitar que atos como aquele que acontecesse. Então, nós sentíamos no ar muito cheiro de omissão e que alguma coisa não funcionou da forma que deveria funcionar. Imagens, o general do Lula e da Dilma, o general incumbido de proteger a vida dos petistas quando eles alcançaram o mais alto posto no comando do Brasil. Era o homem e é o homem de confiança de Lula. Será que essa intimidade, que essa lealdade foi quebrada exatamente no dia 8 de janeiro? Me parece estranho. No maior atentado contra a democracia do país, e a coisa que mais me chama a atenção nessas imagens é
questão do relógio, que ali fica claro que tinha um grupo que estava protestando e que tinha um grupo de vândalos. O relógio é jogado ao chão, é recolocado e aí vem outra pessoa e torna a jogar o relógio no chão. E se não me falha a memória, me parece muito com um daqueles que estavam conversando com o grupo de Gonçalves Dias e o pessoal da GSI. E mais, você vê claramente pelas imagens que muita gente repreendendo quem estava vandalizando. E isso vai ser esclarecido, espero eu, para o bem da democracia. Temos que saber quem realmente atacou a democracia brasileira. Malco Camargos, no meio dessa história toda, o Congresso se reúne na quarta-feira e a expectativa é sim da criação de uma CPMI sobre o caso. Bom dia. Bom dia. A CPMI, nesse caso, é necessária porque a investigação transcende agora todos aqueles que já estão sendo processados pelo ministro Alexandre de Moraes. É fundamental que entre na patente militar, e quando o Eduardo fala dos que tem 4, 5 estrelas, está falando que pode ter gente graúda do meio militar envolvida. É fundamental que se chegue também alguns políticos que incentivaram, que mobilizaram ou que trabalharam diuturnamente para que isso aconteça da maneira que foi, tentando retomar o poder e, como bem disse a Rita, promoveram o maior atentado contra a nossa democracia. Se agora restabelecida e instituída, que cumpra o seu papel na CPMI e deixe as claras ao país qual foi a participação de cada um daqueles atos, seja ele da estatura ou do número de estrelas que tiver pregado em sua vestimenta. Ricardo Kertzmann, imagens que escandalizaram aí na última semana, briga de acusações, um lado acusando o outro falando que fez, o outro falando que é conivente, CPMI na ponta da linha aí para começar, e o Bolsonaro, ex-presidente, que presta depoimento nessa semana também sobre esse caso. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos. O depoimento é para poder esclarecer se ele incentivou, né? Esse é o motivo do depoimento, se ele incentivou os atos de 8 de janeiro. A minha dúvida não é se, a minha dúvida é como e quantas vezes ele incentivou. Porque desde março de 2019, poucos meses depois de eleito, ele já estava subindo, ele já estava em cima de um caminhão, à frente de um quartel, pregando o fechamento do STF e do Congresso. Depois ele fez um sobrevoo, todo mundo se lembra, no helicóptero do Exército. Depois ele tirou uma foto apontando o dedo para o STF, o filho dele disse que bastava um cabo, um jipe e um soldado, alguma coisa assim, para poder fechar a Suprema Corte. Pouco mais adiante, ele convocou uma série de embaixadores e com esses embaixadores, ele disse que o sistema eleitoral do Brasil era fraudado. Ficou de apresentar provas e nunca apresentou. Já durante a campanha, além de maldizer o processo eleitoral o tempo inteiro, ele chegou a pedir a suspensão das eleições por causa daquela fake news, que ele sabia que era mentira, a respeito de um monte de propagandas eleitorais que não teriam sido veiculadas no rádio, e aquilo era uma mentira, todo mundo sabia. Depois se recusou a assumir a vitória de Lula, depois viajou e não transmitiu a faixa. Então, quer dizer assim, não é se ele incentivou. Para mim, o que precisa é descobrir como e quantas vezes ele incentivou. E para poder pegar o gancho no que o Eduardo falou, Du, você sabe o que me incomoda barbaramente nessa situação atual, que você disse de todos que estão presos em Brasília ainda, é que os comandados estão no pau da goiaba, mas os comandantes, até agora, nenhum sequer foi intimado. O porrete só chegou no chão de fábrica, como quase sempre acontece. E agora esperando, né? CPMI chegando, tem textos aí importantes no caminho que devem ficar um pouco mais atrasados também, né? Tem esse ônus aí nessa história toda. Mas enfim...